Se tem uma coisa que eu não tenho dúvidas mais, é de como a base do governo está arrependida dos nomes que foram escolhidos para prestar o depoimento. Na fala do Silvinei Vasquez, embora a mídia e a imprensa não corroborou isso, não reverberou isso, ele deu um show à parte. Hoje, com a oitiva do Naime, em especial a declaração ou a tomada de depoimento do delegado Naime, do delegado Ramagem, perdão, ao Naime, foi incrível. Eu vou colocar um trecho aqui para vocês, porque eu estou acompanhando tudo ao vivo aqui. Então eu vou colocar um trechinho, depois eu vou dar uma pausa e vou pegar outro trecho para vocês. Mas olha só a conclusão, depois a oitiva do Ramagem, do Naime, que o Ramagem chegou. Escuta só. Impressionante como foi fácil adentrar os prédios públicos. Os três prédios dos três poderes pertencem à administração pública federal ou distrital? Os três prédios pertencem à administração pública legislativa federal, ao judiciário federal e ao executivo federal. Muito bem, coronel. Então, o senhor não estava trabalhando no momento do 8 de janeiro, nem no planejamento. O senhor vestiu sua farda e foi para o fronte tentar ajudar os colegas no trabalho. O senhor não estava nos grupos que recebiam as ameaças, as notícias de ameaças e alertas do perigo de invasão em grupos federais ou distritais. E a Polícia Militar do Distrito Federal não tem qualquer atribuição perante os três prédios públicos dos três poderes. Então, coronel, o senhor está claramente, indevidamente preso, enquanto outras autoridades deveriam estar no seu lugar. Ou foram promovidas. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, coronel. Vamos lá, pessoal. O que é a grande questão aqui? O coronel Naime, ele deixou bem claro seus pontos aqui. Não era atribuição da Polícia Militar do Distrito Federal a proteção dos prédios públicos, só até havia. E quem está preso é um membro da Polícia Militar do Distrito Federal. Quem tinha responsabilidade pelos prédios não estão presos, sequer investigados. Segundo ponto, quem deu a ordem de organização da Polícia Militar do Distrito Federal foi promovida, Klepter, foi promovida pelo próprio Capelli, que era o interventor que o Lula designou. Você está vendo quanta coisa é grave? E por fim, o Ramagem conclui. O Naime, que está preso e está lá como interrogado, não estava em nenhum dos grupos, não recebeu informação, não apagou informação para entregar à CPMI, entregou tudo, sigilo bancário foi quebrado, sigilo telefônico foi quebrado, tudo foi entregue à CPMI, estava de férias no dia dos atos, chegou em casa, vestiu a farda e foi para lá trabalhar e está preso. E da polícia e do âmbito federal, ninguém se encontra preso até o momento. Agora a gente vai pegar mais um ponto aqui. E agora a gente dá continuidade com um trecho do interrogatório que foi feito pelo deputado federal Marco Feliciano também ao coronel Naime. E assim, tem alguns pontos bem interessantes para que vocês percebam. Este que está sendo interrogado é o criminoso segundo pinta a justiça brasileira. E é por isso que eu quero que você ouça e você mesmo vai tirar suas conclusões. Se houve omissão ou não por parte dele. Porque o crime que ele responde é o de omissão. Os demais que não fizeram nada não respondem por crime de omissão e não estão presos por isso. Então, presta atenção na fala do Marcos Feliciano, que eu achei interessantíssima. Presta atenção. O senhor em algum momento deixou de agir ou retardou alguma ação que a sua função exige que seja realizada para que os vândalos atuassem no dia 8 de janeiro? Excelência, se fosse para retardar a tropa, se fosse para dar fuga, eu podia simplesmente ter desligado meu celular, não ter atendido ninguém e ter ficado em casa. No segundo momento, no momento que eu fui atingido pelo rojão, eu podia ter deitado no chão e pedido socorro médico, deslocado para o hospital e estava tudo certo. Mas... Vamos lá, ele estava de férias, foi chamado, correu, vestiu a roupa e foi para o local. Ele podia ter simplesmente desligado o celular e falar, não vi. Mas ele foi.
Ele foi atingido por um rojão. O cara, que é acusado de omissão e está preso por isso há 5 meses, foi atingido por um rojão e estava sangrando nas filmagens que foram liberadas. Ele poderia ter deitado no chão, dito que estava simplesmente com baixa e pedir para ser encaminhado ao hospital. Mas uma questão que até o daria maiores garantias. Mas presta atenção que tem mais trecho importante. Não, eu continuei à frente das tropas, mesmo ferido, continuei com a minha tropa seguindo em frente. Me causa estranheza eu ser acusado de retardar a tropa pelo interventor, uma vez que eu nunca estive em nenhuma linha sozinho com ele. Todas as vezes que o interventor esteve comigo em linhas, tinham superiores hierárquicos meus com ele, tanto o comandante-geral como o subcomandante-geral. Então aqui ele fala do Capelli. Toda vez que o interventor esteve junto, tinha um comandante-geral ou alguém de mais alta pasta e poder do que o Naime. E olha só isso. Então, se eu estivesse fazendo um ato desse, de retardar a tropa, o comandante-geral, tanto o subcomandante-geral, deveriam ter me dado voz de prisão imediatamente, o que não fizeram. O que comprova que profissionais com experiência em segurança pública, com mais de 30 anos, não perceberam em momento algum que eu estava atrasando tropa e que a gente não entende da onde o senhor interventor, com a experiência que ele tem dentro do mundo jornalístico, sem nunca ter operado em segurança pública, tirou que eu estava dolosamente atrasando tropas. Aqui é o ponto. O interventor do Distrito Federal, Capelli, é um jornalista. Ele não tem experiência nenhuma, nada, em segurança pública. É o que o Naime fala. E aqui o ponto é que um cara que não tem experiência nenhuma de segurança pública falou que o Naime estava se omitindo. Tinha superiores hierárquicos com mais de 30 anos com ele. Nenhum desses deu sequer voz de prisão. Se percebesse que ele estava se omitindo, teria voz de prisão. Não teve. Foi um cara que não faz parte da segurança pública. E aí o Marco Feliciano vai matar a charada para vocês. O senhor assevera que o Serviço da Inteligência do Distrito Federal não foi comunicado pela ABIN sobre os possíveis riscos dos atentados aos poderes? Senhor, Excelência, eu não posso reafirmar isso agora, devido a informações extraoficiais que eu venho recebendo durante esses 5 meses que eu estou preso, da minha própria defesa, porque eu venho visto pela própria empresa, pela própria imprensa, mas eu peço encarecidamente a essa CPMI que peça os relatórios da ABIN e veja a respeito do grupo CISP, que foi criado no dia... o grupo CISBIM, que foi criado no dia 7 de janeiro de 2023. E, a partir daí, a segurança pública começa a ser informada diretamente pela ABIN do cenário que estava sendo informado. Olha só. A segurança pública, os que estavam com o Capelli, inclusive o que foi promovido, passou a ser informado pela ABIN no dia 7, grupo esse que o Naime não estava. Não estava. E os demais que estavam lá dentro foram informados. E quem está preso é o que não sabia da história. E aí, é você vendo o investigado pedindo, olha, por favor, pega o grupo lá, peçam para ver o grupo da ABIN, que vocês vão ver que eu não estava lá. É interessante. O senhor chegou a prender manifestantes? Se sim, quantos? Eu prendi aproximadamente 450 manifestantes. O omisso prendeu cerca de 450 manifestantes. O senhor pode dizer se todos estavam envolvidos diretamente? O senhor prendeu alguém que não estava em estado de flagrante delito? Excelência, todos que eu efetuei a prisão ou estavam dentro de uma das 3 características da prisão flagrante. Ou estava numa situação que conduzia a dizer que ele tinha cometido o crime, ou ele foi pego cometendo o crime, ou ele tinha indícios de cometimento do crime. Foram as pessoas que eu efetuei a prisão. Inclusive, foi um dos meus motivos de repreensão com a ordem que eu recebi quando cheguei na rodoviária para efetuar algumas prisões que eu não efetuei porque eu nitidamente vi que eram moradores de rua, eram usuários de droga, eram pessoas que estavam saindo do serviço ali da pastelaria, do Conjunto Nacional naquele horário, e não eram pessoas que tinham ligação com a manifestação, e por isso eu não efetuei essas prisões. Mas todos que estavam devidamente caracterizados, que tinham ligação, nós efetuamos prisão, inclusive na própria rodoviária e inclusive antes de chegar no coisa. Foram centenas de prisões que eu efetuei na noite do dia 8. Então aqui já quebra. Esse depoimento aqui não foi tomado. E tem um trecho que ele fala que os advogados não tiveram acesso à defesa dele.
Para você ter noção do quanto a violação ao Estado Democrático de Direito ou devido processo legal vem acontecendo. E eu, como jurista, como advogado, vejo aqui uma série de aberrações de um depoimento desse. Qualquer delegado sério, qualquer juiz na oitiva entenderia o reflexo de tudo isso. Mas vamos lá, vamos prestar atenção. Para encerrar minha última pergunta, e ela é bem pessoal, e o senhor fique à vontade se quiser ou não responder. O senhor se sente injustiçado? O senhor se sente como o bode expiatório do que aconteceu no Bode expiatório. Totalmente, Excelência. Eu não fiz nenhum ato, muito pelo contrário. Eu pensei que eu ia receber um elogio pela minha ação e recebi foi uma prisão. Eu larguei minha família, larguei minha esposa, larguei meus filhos. Hoje eu tenho um filho doente em casa, que sofre de uma oncofagia severa com síndrome de Chiari, que o médico já falou que por conta desse estado de estresse que ele foi submetido, ele vai ter que ser submetido novamente a uma cirurgia no cérebro, porque eu sou a referência paterna que ele tem, eu sou o pai dele, sou eu que cuido dele desde os 4 anos de idade, e o menino sofrendo em casa, minha família sofrendo, minha esposa sofrendo, e hoje eu digo para o senhor, eu sou instrutor de vários cursos na polícia, eu não sei como eu entro hoje num curso e ensino para o aluno o que é dever funcional, o que é senso militar, o que é respeito, o que é hierarquia, o que é disciplina. Eu simplesmente, com a injustiça que eu sofri, eu não tenho mais como falar para um aluno levantar uma espada e dizer proteger a sociedade mesmo com o risco da própria vida, porque ele vai acabar sendo preso. Muito obrigado, senhor coronel. Muito obrigado, viu, coronel? Nitidamente emocionado, e é interessante. E, lógico, como filósofo, eu sempre vou fazer uma reflexão e tentar buscar isso para um campo mais abrangente da sociedade. É o mesmo sentimento de injustiça que o coronel Naime tem hoje, de dizer que não tem mais como dizer para um tutelado dele, ele como instrutor, para um aluno dele, que ele tem que cumprir as ordens hierárquicas, que ele tem que cumprir o dever cívico dele, porque em vez de ser parabenizado, de uma medalha no peito, ele vai receber uma voz de prisão, uma ordem de prisão. É o mesmo sentimento que hoje você, cidadão que me assiste, e eu que estou aqui falando, tem de que você não consegue falar para o seu filho, ou para o seu aluno, se você é professor, assim, fala para várias pessoas, assim como eu, seja honesto, cumpra o seu dever, não coadune com a corrupção. Porque você tem medo de falar para essa pessoa porque você a ama e amanhã vê-la presa e o corrupto mandando prender essa pessoa. Esse é o Brasil de hoje. Então, tem muito mais coisa aqui que eu não vou trazer só nesse vídeo, já vai ficar muito extenso, mas a gente está acompanhando trecho a trecho aqui de tudo que está acontecendo na CPMI. Se você quiser saber a fundo o que está rolando na CPMI, esse aqui é o canal certo, tá bom? Então peço a você que curta, compartilhe, mande para o maior número de pessoas o possível. E aos poucos a verdade vem aparecendo e a gente começa a entender efetivamente como está ocorrendo a CPMI. Lembra daquilo que eu disse lá no começo? Qualidade é melhor do que quantidade. E sabe, o governo achou que estava com a bola toda. Ah, vamos blindar os nossos, deixando só com que outros venham. E aí, meu amigo, a verdade está vindo à tona. Deram voz àqueles que foram calados pela imprensa. Pois bem, a verdade vem à tona.